Graça e paz, meus amigos. Vocês estão felizes? Amém? Amém. Também estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. E para a gente não se delongar muito, queria te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 12. E a gente vai ler e meditar a partir do verso de número 4. 1 Coríntios, capítulo de número 12, nós vamos ler a partir do verso de número 4. Todos acharam? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 4. Está escrito assim: há diferentes tipos de dons, mas é o mesmo Espírito. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Feche seus olhos. Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem ministrado aos nossos corações através da Tua Palavra. Deus, nós louvamos o Teu santo nome e te exaltamos, porque o Senhor tem operado maravilhas no nosso meio. Espírito Santo, nós somos totalmente carentes da Tua atuação, somos totalmente carentes da operação do Teu poder nos nossos corações, e nessa noite nós elevamos a voz a Ti, Deus, o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Nós clamamos e pedimos que o Senhor possa nos tocar de forma copiosa, de forma sobrenatural. Abra os nossos olhos, que nós possamos ser tocados por Ti, ministrados por Ti, e que possamos sair daqui totalmente cheios de Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Meus irmãos, ontem, domingo, nós começamos uma série de exposições que vai terminar amanhã, e nós estamos tratando sobre dons espirituais. E ontem a gente fez uma introdução sobre os dons espirituais, e a gente falou um pouco ontem sobre, primeiro, qual que era o propósito de Paulo quando ele estava escrevendo acerca dos dons. Qual que era? Terminar, ou pelo menos diminuir, com a ignorância dos cristãos acerca dos dons espirituais. E a gente viu que Paulo não estava tratando da ignorância no sentido de desconhecimento acerca do dom,
mas no sentido de desconhecimento de como o dom deve funcionar dentro do contexto de igreja. Ou seja, é bem provável que o culto em Corinto era um culto assim, maluco. Por quê? Porque Paulo vai exortar esses irmãos acerca do funcionamento dos dons dentro do contexto do culto. Então a gente viu isso ontem. A gente viu também Paulo falando qual que era a finalidade dos dons. No verso 7 que a gente leu, a palavra diz que a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Então ontem nós falamos como que o dom é dado para a edificação do corpo de Cristo. O Espírito Santo derrama dons sobre a igreja para a glória de Deus, os interesses de Cristo e a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Ou seja, o objetivo do dom espiritual não é para mim, é para nós. O objetivo é o coletivo, é a unidade, é a comunhão, é o crescimento do corpo de Cristo. E hoje, queridos, nós vamos começar a falar sobre os dons em si. Hoje nós vamos tratar sobre 6 dons. E amanhã nós vamos tratar sobre os 3 últimos. E eu quero começar a exposição de hoje pelos versos finais. Verso 11, que nós lemos, está dizendo assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Quais coisas? As coisas que Paulo falou no verso 8, 9 e 10. A operação dos dons espirituais. A operação desses 9 dons que Paulo está colocando aqui aos Coríntios, todas elas são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E este Espírito, ele as distribui individualmente, ele as distribui a cada um dos membros do corpo de Cristo, conforme quer. Ou seja, é o Espírito Santo, na sua infinita sabedoria e transcendência, quem escolhe qual dom ele vai dar a cada um. É interessante, queridos, que eu não vou entrar nisso, mas algo que Paulo fala nesse texto é que pode ser que algumas pessoas tenham um dom e não sejam satisfeitas com esse dom, e ficam olhando pessoas que têm outro dom e ficam falando assim: ah, mas eu queria o do outro. E Paulo está falando assim, gente, ele usa essa expressão no texto, ele fala assim: olha, se todo mundo quisesse ser mão, onde é que estaria o olho? E se todo o corpo quisesse ser ouvido, onde estaria o nariz? Ou seja, Paulo está falando assim: olha, cada um desenvolvendo aquilo para o qual foi chamado, cada um sendo plenamente satisfeito no dom que o Espírito Santo lhe deu e usando bem esse dom, vai fazer com que o corpo seja edificado, de forma que cada um exercendo o dom na medida em que foi chamado, está sendo edificante para o corpo. Por isso que não existe um dom que é mais importante que outros. Paulo, inclusive, chega a falar assim: olha, Deus, ele dispôs o corpo de forma muitas vezes a dar honra a membros que muitas vezes não são honrados. Vocês já repararam, queridos, que muitas vezes a gente chega na igreja e a gente acha que as pessoas mais importantes da igreja é o pastor, é o ministério de louvor. Por que a gente acha isso? Porque a nossa visão é extremamente estética. O pastor é o mais visado. O pastor é o cara que está trazendo a palavra, é o cara que todo mundo vê, não é? O pessoal do louvor também. Tirando o baterista, que normalmente é, né? Cadê? Olha lá, fica bravo. Mas é a galera que é mais visada, é a galera, então, assim, que aparece. Mas, queridos, vocês já repararam que no corpo as peças mais importantes, elas não aparecem? Ninguém vê meu coração, ninguém vê o meu pulmão, meu rim, meu fígado. Assim também é no corpo de Cristo. Ninguém vê a irmã Célia aqui.
Só se você vier aqui no domingo, depois da escola dominical, aí você vê a irmã Célia. Está aqui todo domingo limpando a igreja, para vocês poderem usufruir desse ambiente. Ela não é menos importante do que eu. É tão importante quanto, porque cada um desempenhando aquilo para o qual foi chamado, o corpo cresce e é edificado. Então, Paulo, ele fala sobre isso. E hoje, Paulo continua falando sobre a questão de tudo é feito pelo Espírito Santo e ele dá a cada um conforme ele quer. Aí no verso 13, Paulo diz assim, olha, pois em um só corpo, todos quem? Todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Ou seja, Paulo está falando assim, olha, porque a igreja de Corinto era uma igreja bem eclética. Tinha judeus, escravos, livres, gregos. Ele está falando assim, olha, todos os membros da igreja, todos, fomos batizados em um único Espírito. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Aí pergunta, todos aqui têm o Espírito? Sim ou não? Sim. Muitas vezes, queridos, a gente acha que assim, a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, batiza, e depois disso a gente tem que fazer um esforço tremendo e orar muito para que então o Espírito Santo seja derramado de forma copiosa. Queridos, a partir do momento em que você é tocado pelo Espírito Santo e Ele te convence, Ele te converte, Ele vai te encher. A partir do momento em que você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, você passa a ser templo do Espírito. Às vezes muitas pessoas acreditam assim, que o batismo com o Espírito é uma segunda unção que a gente recebe. Já pensou? Você templo do Espírito, e aí o Espírito vai vir e vai entrar de novo no lugar que ele já estava. Olha que loucura que a gente acha. De fato, queridos, o Espírito Santo ele pode transbordar mais a nossa vida, mas ele já está aí. A gente pode se encher cada vez mais da presença dele. E hoje a gente vai falar sobre isso porque Paulo nos orienta a isso. Enchei-vos do Espírito Santo. Então, queridos, como nós vimos ontem, os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo. Os dons que nós vamos ver hoje, eles são operados pelo Espírito Santo. Nós, eu e você, fomos batizados por meio do Espírito Santo. Quando você mergulhou e passou pelas águas, se de fato você se converteu, você foi batizado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E Ele fez de você morada. E o Espírito Santo é a fonte da qual nós bebemos. Como disse Paulo, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Qual? O Espírito Santo. E sabe, queridos, muitas vezes a gente pensa assim, Deus, parece que o derramar do Espírito Santo é só para alguns e não para todos. Deus, parece que esse tipo de coisa que o pastor está pregando não está acessível para mim. Parece que o Senhor tem algumas pessoas na igreja que são mais especiais e sobre essas o Senhor derrama o teu Espírito e essas são usadas. Mas para mim não, queridos. Eu queria acabar com isso na sua mente hoje em nome de Jesus Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui no verso 13. Pois em um só corpo todos fomos batizados em um único Espírito. Todos. Sabe o que significa todos? Todos. E a todos nos foi dado beber de um único Espírito. Paulo está falando sobre todos. Sobre todos. Talvez você não tenha vivido e experimentado
derramar dos dons do Espírito, mas eu queria te falar, isso está acessível a você também. Isso não é para alguns, isso é para todos. Ou seja, o Espírito Santo que foi derramado sobre nós, manifesta os seus dons através de nós, para que nós possamos servir-nos uns aos outros. E o texto está falando sobre todos. Todos nós temos acesso a isso. E antes, queridos, de entrar nos dons propriamente dito, eu queria falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre o Espírito Santo. Êxodo, capítulo 25, verso 31. Deus ele está falando com Moisés, que está no alto do monte, e Deus está dando instruções para Moisés acerca do tabernáculo. E tem uma peça dentro do tabernáculo chamada candelabro. Para os judeus, a menorá. E olha o que Deus fala com Moisés: faça um candelabro de ouro puro batido. O candelabro, queridos, era uma peça que ela era inteiramente, completamente feita de ouro. Nada mais dentro do tabernáculo era feito completamente de ouro. Todas as coisas, inclusive a arca, era banhada a ouro. O candelabro não. O candelabro era uma peça pura, totalmente feita de ouro. Todo o candelabro e seus enfeites formarão uma só peça: a base, a haste central, as lâmpadas, os botões e as flores. Da haste central sairão 6 ramos, 3 de cada lado. Cada um dos 6 ramos terá 3 lâmpadas em forma de flor de amendoeira com botões e pétalas. Os botões de amendoeira e os ramos formarão uma só peça com a haste central e serão feitos de ouro puro batido. Em seguida, faça 7 lâmpadas para o candelabro e posicione-as de modo que reflitam a luz para a frente. Cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Então o que Deus está falando com Moisés? Moisés, vocês vão fazer um candelabro que vai ficar dentro do tabernáculo. Esse candelabro, ele vai ter uma haste no meio, e dessa haste no meio vão sair 3 hastes para cada lado. E em cada uma dessas 3 hastes você vai ter 3 botões de flor com frutos. E na ponta de cada uma dessas hastes vão ter lâmpadas. E Deus fala com Moisés: olha, faça exatamente da forma como eu estou te mostrando. A gente entende, queridos, que tudo aquilo que Deus falou para aqueles homens no deserto era sombra de algo infinitamente mais excelente, de algo maior. Todos os sacrifícios, os rituais, as cerimônias que aconteciam eram sombras de algo maior. Hebreus vai dizer que assim como o sacerdote adentrava o santo do santo com um cordeiro imolado para pagar pelos pecados do povo, isso era sombra de algo que aconteceu no céu. E Hebreus vai falar assim: olha, Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, entrou num tabernáculo no céu, e ele não ofereceu um cordeiro, ele ofereceu o seu próprio sangue por nós, para nos lavar, para nos remir, para nos purificar. Ou seja, aquilo que tinha ali no tabernáculo de Moisés, que Moisés construiu, era sombra que apontava para algo superior. E esse candelabro, ele aponta para o Espírito Santo. É uma representação do Espírito Santo dentro do tabernáculo terreno. E esse candelabro, ele tem algumas características. Primeiro, ele é feito de ouro puro. É a única peça dentro do tabernáculo que ela é totalmente feita de ouro. Ela é totalmente pura. É um metal nobre que dura. Está apontando para a pureza do Espírito que é santo. Dos 3 espíritos que existem no mundo, os espíritos demoníacos, o espírito humano e o espírito de Deus, o único que é santo,
puro é o Espírito Santo. E é interessante que esse candelabro, ele tem 7 lâmpadas, e em Apocalipse João vai falar sobre os 7 Espíritos de Deus, e não são 7 Espíritos no sentido de existirem 7 Espíritos, mas são 7 características do Espírito Santo. Você vai perceber que para os judeus número é algo muito importante, e o 7 é o número da perfeição, 7 é o número da plenitude. Lá em Isaías 42 fala sobre 7 características do Espírito Santo: o Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conselho, de poder, de conhecimento e de temor. E esse candelabro não tinha só 7 lâmpadas, ele tinha 3 braços de cada lado, e em cada um desses 3 braços eles tinham 3 frutos, ou seja, 9 frutos de cada lado. Coincidentemente, nós temos 9 dons do Espírito Santo, e nós temos 9 características do fruto do Espírito. Um candelabro que apontava para a ação do Espírito Santo. O candelabro, queridos, ele era uma sombra, ele apontava para algo infinitamente maior, assim como tudo no templo. E ele apontava para o Espírito Santo. E é interessante que Moisés, ele recebe do Senhor a instrução de que o sacerdote deveria manter a chama do candelabro acesa. A chama do candelabro não poderia se apagar, ela tinha que ficar acesa perpetuamente diante do Senhor. O candelabro deveria queimar perpetuamente diante do Senhor. E hoje não temos mais um sumo sacerdote, como o povo de Israel tinha. Nós temos o nosso sumo sacerdote Jesus, que nos tornou uma geração de sacerdotes. Porque vós sois raça eleita, sacerdócio real. Ou seja, hoje todos nós temos essa missão de manter a chama do candelabro acesa, de manter a chama do Espírito acesa. A Bíblia é tão coerente, queridos, que Paulo, quando ele vai falar sobre o Espírito, ele fala o quê? Não apagueis o Espírito. Quando alguém fala com você sobre apagar, qual que é a primeira coisa que você pensa? Fogo. Não apagueis o Espírito. É por isso que eu frisei tanto que nós, enquanto filhos de Deus, nós deveríamos ansiar pelo derramar dos dons do Espírito. Nós, enquanto imitadores de Jesus, deveríamos estar desejosos dos dons do Espírito Santo, porque a nós foi dada essa missão de manter a chama do candelabro acesa. A nós foi dada essa missão de manter a chama do Espírito Santo acesa. Por isso que Paulo vai falar, não apagueis o Espírito. Em outro lugar ele vai falar assim, enchei-vos do Espírito. A nós foi dado o mandamento, enchei-vos do Espírito. E Paulo é tão coerente que ele não falou assim, encha-se do Espírito. Não está no singular. Enchei-vos. É uma responsabilidade. Enchei-vos do Espírito. E coincidentemente, queridos, hoje nós vamos ver 6 dos 9 dons do Espírito Santo. E assim como no candelabro existiam 3 braços de cada lado, e de cada braço saíam 3 frutos, para a gente ser didático, eu queria dividir os dons em 3 grupos. 3 grupos de 3 dão 9 dons. O primeiro grupo é dos dons de revelação. Paulo usa essa palavra por 3 vezes no capítulo 14. No verso 6 do capítulo 14, Paulo diz assim: agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil?
a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. No verso 26 ele diz: portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. No verso 30, se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Então, alguns teólogos advogam que revelação seria um 10º dom. Mas quando Paulo está fazendo a lista, ele fala lá em Coríntios 12 apenas de 9. Então, quando a gente vai analisar o contexto, parece que revelação não é um 10º dom, mas uma categorização que Paulo está fazendo. Por quê? Porque 3 desses dons envolvem de fato revelação. São eles, no verso 8, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, e no verso 10, discernimento de espíritos. São 3 dons espirituais que envolvem revelações. Esses 3 dons, eles estão ligados à revelação, e ao contrário do que muitas pessoas pensam, são esses os dons que mais falam sobre os segredos do coração. São esses os dons que mais apontam para aquilo que está escondido e está sendo trago à luz, e não o dom de profecia. O dom de profecia, como a gente vai ver amanhã, ele fala sobre os desígnios de Deus sobre alguém. Mas esses dons de revelação falam sobre os segredos do coração. E é debaixo dos dons de revelação que o profeta atuava. Os profetas do Velho Testamento, eles atuavam debaixo desse dom de revelação. Também faziam profecias, mas a maioria das vezes vocês vão ver os profetas atuando debaixo dos dons de revelação. É por isso que na Bíblia eles eram conhecidos como videntes. Talvez você não sabia disso, mas os profetas bíblicos, eles eram conhecidos como videntes. Por quê? Porque eles estavam exercendo o seu ministério profético debaixo dos dons de revelação. Então esses 3 dons estão ligados à revelação. E como que eles funcionam? Primeiro, palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é quando o Espírito Santo te revela algo, te mostra algo de alguém que você não teria como saber se não fosse por meio de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. E é importante, queridos, a gente deixar algo claro aqui. Os dons do Espírito Santo são manifestados de forma conjunta. É uma parceria entre nós e o Espírito Santo. É por isso que eles não são dons que são perfeitos, são passíveis de erros. É por isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios 14 que as profecias, que as revelações, elas devem ser o quê? Julgadas. Paulo está falando assim, olha, todos podem profetizar, mas julguem as profecias. Por quê? Porque Paulo vai dizer em Coríntios 13 que em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Ou seja, existe uma parte nossa e uma parte do Espírito Santo. Quando nós estamos debaixo de uma revelação do Espírito Santo, existe uma parte que é do conhecimento humano. Existe uma parte que é nossa. E existe algo que é do Espírito Santo soprando no nosso coração. E muitas vezes, queridos, a gente não experimenta isso porque a gente mistifica demais esse tipo de coisa. A gente fala sobre dom de revelação e a gente escuta as pessoas fazendo assim, uma propaganda tão grande. Vou imitar para vocês um pastor falando, revelando, tá? E eu, irmãos, não estou fazendo chacota, é só para vocês entenderem. Eis que te digo, varão, Deus me falou. Quando fala assim, você já pensa assim, que Deus apareceu do seu alto e sublime trono, e apareceu para essa pessoa, e ele falou com essa pessoa, e essa pessoa vem, pá, fala com você.
Mas, queridos, não é assim que acontece. E sim, algumas vezes o Espírito Santo vai falar aos nossos corações de forma audível. Mas normalmente a forma como o Espírito Santo fala e traz revelações para nós é através de uma impressão, é através de um sentimento, é através de algo que Ele coloca no nosso coração muito forte acerca de alguém. É por isso, queridos, que a gente deve ser usado para trazer palavras de conhecimento, mas a gente deve tomar muito cuidado. Quando o Espírito Santo falar algo com você, deixa eu te dar uma dica: checa. Não chega falando eis que te digo, não. O Espírito Santo às vezes traz algumas coisas ao meu coração, e você sabe o que eu faço? Eu chego na pessoa e pergunto coisas que... Fulano, como que você está? Ah, estou bem, pastor. E seu casamento, como é que está? Ah, tá mais ou menos. Falei, e aí, você brigou ontem de manhã? Uai, pastor, como é que você sabe? Sabe por quê, queridos? Porque às vezes pode ser coisa da sua cabeça, não é o Espírito Santo falando. Mas tem horas que vai ser. E aí, queridos, qual que é o intuito da palavra de conhecimento? Qual que é o intuito do Espírito Santo trazer coisas ao seu coração sobre um irmão? Primeiro, trazer fé àquele que está ouvindo. Muitas vezes existem irmãos que estão céticos. Muitas vezes existem irmãos que estão incrédulos por causa de várias coisas que estão passando, e Deus traz uma palavra de conhecimento na boca de outro irmão para trazer novamente, para avivar novamente a fé. A palavra de conhecimento, ela serve para abrir os olhos de alguém que está cético e incrédulo. Não somente isso. A palavra de conhecimento, muitas vezes, ela revela pecados para que haja conserto e restauração. Quer um exemplo? Jesus estava conversando com a mulher samaritana. Jesus conversando com ela, e Jesus fala com ela assim: vai lá e chama seu marido. Jesus já começou. A mulher fala assim: não, eu não sou casada não, eu não tenho marido. Jesus falou: disseste bem, porque você já foi casado 5 vezes e não está com nenhum deles, e o que você está hoje não é seu marido. Jesus trouxe uma palavra de conhecimento para aquela mulher, e a partir daquilo a conversa mudou. O que a mulher falou com ele? Vejo que tu és profeta. Aquilo ali abriu os olhos daquela mulher. Ela falou assim: opa, esse não é qualquer um que eu estou conversando. Pedro com Ananias e Safira. Ananias e Safira eram 2 cristãos, 2 crentes da bunda quente, que eles pegaram assim, a igreja primitiva estava pegando fogo, e estava todo mundo vendendo os seus bens, as suas posses, e dando tudo para os apóstolos, e esse dinheiro estava sendo dividido na comunidade. Não era obrigado a fazer isso. Ninguém foi coagido, o Estado não obrigou ninguém. As pessoas de livre, espontânea vontade vendiam o que tinham, vendiam os seus bens, os seus terrenos, e ofertavam dinheiro. Ananias e Safira, o que eles fizeram? Também venderam a casa deles. Só que o que eles fizeram? Eles venderam por 100 mil, deram só 70 e falaram que tinham vendido por 70. Entenda, queridos, eles não precisavam de dar tudo. O problema não foi que eles não deram tudo. O problema é que eles mentiram, dizendo que tinham dado tudo. Deus traz uma palavra de conhecimento para Pedro. E Pedro confronta Ananias e Safira. Fala assim: você não mentiu para nós, você mentiu ao Espírito Santo. Porque você falou que vendeu por tanto, não foi tanto, foi X.
Aquele homem morreu. E aquilo gerou um temor no meio do povo de Deus. Esses dias, queridos, eu passei por uma experiência assim, muito, muito doida. Eu tenho uma amiga minha que trabalha comigo. E eu estava em casa e senti de orar por ela. E o Espírito Santo falou no meu coração assim: Guilherme, falou, né? Já, gente, uma impressão que eu tive. E o Espírito Santo falando: Guilherme, ela perdeu um filho. E lá em casa mesmo eu comecei a orar por causa disso e clamei, falei: Espírito Santo, que o Senhor possa trazer consolo, que o Senhor possa trazer graça, que o Senhor possa trazer assim calma nesse momento. E queridos, eu nem sabia se era ou não, mas e passado alguns dias eu encontro com ela no trabalho. E a gente conversando, ela fala assim: Guilherme, eu queria te contar uma coisa. Na hora que ela falou isso, eu falei: vai falar que perdeu um filho. Aí ela falou assim: você acredita que eu fiquei grávida? E infelizmente, eu e meu marido, a gente perdeu o filho. E na hora que ela falou isso, eu falei assim: eu já sabia. Aí ela: eu falei: eu orei lá em casa por causa disso. Porque eu senti que você tinha perdido um filho de fato. Queridos, é algo inexplicável. A gente não tem como explicar essas coisas. É algo que só o Espírito Santo pode trazer para nós. E eu pude, queridos, com a graça que Deus me deu, ser um instrumento de ânimo para aquela irmã. E falar com ela assim: olha, eu sei, é difícil, não é fácil passar o que você passou, mas eu sei que o Espírito Santo está te consolando. E ela, de verdade, ela estava sentindo o consolo. Então, é para isso que serve a palavra de conhecimento. O segundo, palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? A palavra de sabedoria, ela é igualzinha à palavra de conhecimento. Só que ela vem com uma sabedoria, ou seja, ela vem com um conselho. Então, exemplo. José revelou os sonhos de Faraó e trouxe uma palavra de conhecimento, e junto com a palavra de conhecimento ele veio com um conselho. Faraó, o seu sonho significa isso, isso e isso. Qual que é o meu conselho? Ajunta comida durante os 7 anos de fartura, porque os 7 anos de fome vai vir, e se você não ajuntar, você vai passar fome. O conselho de José salvou o Egito, salvou os habitantes de Canaã e salvou um monte de família de padecer de fome. Tudo por causa do conselho de um homem. Eliseu é um outro exemplo. O rei da Síria começou a planejar emboscada para o rei de Israel. Eliseu teve uma palavra de sabedoria. Primeiro ele veio com a revelação, falou assim: olha, o rei da Síria está tentando te matar, e ele vai tentar em tal lugar. Aí ele veio com a instrução, com a sabedoria, com a orientação, e falou assim: olha, evite de passar por tal e tal lugar para você não morrer. A revelação era que o rei da Síria estava tentando matar o rei de Israel. E qual que é a sabedoria? Evite de passar por tais lugares, porque senão você vai morrer. Ou seja, a palavra de sabedoria, ela vem junto com a revelação, ela vem com um conselho. Ela vem com algo que vai te ajudar a passar por uma situação de adversidade. E como que isso acontece na igreja? Talvez você já tenha passado por isso, onde você estava numa situação delicada, você não via saída para aquilo que você estava passando, e Deus usou outra pessoa para te mostrar o que você estava passando. E não só para te mostrar o que você estava passando, mas como usou para trazer para você orientação. Queridos, isso é algo tão incrível que muitas vezes a gente nem fala com a pessoa. A pessoa começa a conversar com a gente, e ela fala coisas do nosso coração sem saber que está falando, e ela traz orientações para nós sem saber que está dando orientação. Quantas vezes eu já vi isso acontecer dentro da igreja?
A gente começa a orar por alguns irmãos e a gente começa a orar coisas que a gente acha que é da nossa mente. E do nada, no fim do culto, o irmão puxa a gente e fala assim: pastor, o senhor orou por mim, era exatamente aquilo que eu estava precisando. Eu tive uma resposta hoje no culto. Eu falei: é mesmo? Nem sabia. O Espírito Santo, ele nos usa e usa-nos dessa forma, para trazer uma palavra de conhecimento seguido de um conselho. Reparem, queridos, como os dons estão sempre apontando para a edificação do corpo de Cristo, estão sempre apontando para o outro. O terceiro dom de revelação é o discernimento de espíritos. Esse dom, ele aponta para uma sensibilidade que o Espírito Santo coloca na nossa vida ao mundo espiritual e às influências divinas ou malignas no coração das pessoas. Então, um exemplo: Jesus com Pedro. Pedro falou algo e Jesus falou assim: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Pedro não sabia. Jesus Cristo trouxe para ele um discernimento. Logo depois, Pedro confrontou Jesus com alguma coisa. O que Jesus falou com Pedro? Arreda de mim, Satanás. Não é que Pedro estava endemoniado, mas Pedro estava emprestando a boca dele para falar aquilo que era uma obra do diabo, falando para Jesus se poupar. Isso é Jesus discernindo qual o espírito que estava ali atuando através da vida de Pedro. Paulo, uma vez, queridos, ele e Barnabé pregando uma cidade, e a palavra fala que vinha uma menina seguindo eles e falando assim: olha, eles são discípulos do Deus Altíssimo, eles são discípulos do Deus Altíssimo. Parece algo muito bom. Imagina, você fica andando pelas ruas da cidade, alguém gritando: esse cara é crente, esse cara é crente, ele é servo de Jesus, é um servo fiel de Jesus. A palavra fala que Paulo, ele ficou tão irritado, mas tão irritado com aquilo, que chegou uma hora que ele virou para essa menina e falou assim: olha, eu repreendo em nome de Jesus na sua vida espírito de adivinhação. Aquela menina, ela estava possuída por um espírito de adivinhação. Ela era usada por homens para poder adivinhar as coisas e ganhar dinheiro. Ou seja, Paulo, através da ação do Espírito Santo, com discernimento de espírito, ele discerniu que aquela menina estava possessa. Queridos, quantas vezes a gente tem dado amém para endemoniado no meio da igreja? Porque muitas vezes a gente acha que o endemoniado é o cara que deita, rola e está espumando pela boca. Deixa eu te falar, Judas estava na mesa de Jesus, tomando ceia, comendo pão, sentado no meio de todo mundo, e estava com o próprio Satanás no corpo. Não estava estribuchando no chão, não estava caído, não estava enrolando a língua, não estava babando, não estava nada. Mas estava debaixo da influência de Satanás. A Bíblia fala que o Satanás entrou no corpo dele. E Jesus falou com ele: o que tiver que fazer, faz depressa. Eu lembro de uma história que a Teresa conta, que eu acho assim fascinante, que ela estava num culto, e um culto assim, avivado, aquele culto bom, e o rapaz que estava ministrando o culto começou a profetizar coisas boas sobre a igreja, profetizar bênçãos sobre a igreja. E uma mulher do lado da Teresa começou a falar em línguas, e a Teresa achou estranho. Ela não entendia muito, mas aquilo para ela incomodou. Alguma coisa dentro dela ali não bateu. E o pastor da igreja, quando viu aquilo tudo, ele deu a volta na igreja toda, sem ninguém perceber. A Teresa percebeu. Deu a volta na igreja toda, chegou do lado dessa irmã, ficou ouvindo assim um tempinho, e depois que ele ouviu uns segundos, ele pôs a mão na cabeça dela e falou assim: está repreendido em nome de Jesus. E na hora a mulher já caiu, estava endemoniada.
E tudo que o irmão estava lá profetizando de bênção sobre a igreja, ela estava aqui falando em línguas, profetizando o contrário. Isso é discernimento de espírito. E muitas vezes, queridos, por falta de discernimento, a gente não está percebendo coisas dentro da igreja. Orações que deveriam ser para repreender o inimigo na vida de muitos irmãos, às vezes a gente está achando que é obra do acaso. Enfermidades que alguns irmãos estão passando, que é o próprio Satanás que está colocando, e muitas vezes a gente acha que não. Jesus uma vez curou uma pessoa que estava encurvada. Aos olhos de muitos, é uma enfermidade como qualquer outra. Quando ele foi questionado pelos fariseus, Jesus disse assim: olha, será que eu não deveria ter curado esse irmão que está há mais de 10 anos preso pelo Satanás? Ou seja, era algo espiritual. Talvez, queridos, esse seja o dom que a igreja mais careça. E às vezes a gente pensa que esse dom ele só funciona para coisas ruins. Mas a gente pode discernir coisas boas também. Toda teofania, toda aparição de anjos é a manifestação do discernimento do Espírito Santo no coração das pessoas. Então não sei se você sabe, mas existem muçulmanos que estão se convertendo ao cristianismo porque têm tido visões de Jesus. Visões claras do Cristo. São muçulmanos convertidos a Alá, adoram Maomé, adoram Alá, mas em um determinado momento da vida eles têm uma visão clara do Cristo e se convertem. A Bíblia fala em Hebreus que muitos, por causa da hospitalidade, receberam anjos em sua casa. Olha o caso de Ló. Na cidade inteira, só ele reconheceu que os 2 rapazes que chegaram na sua casa eram anjos. O resto da galera não percebeu. Discernimento de espírito. Esses 3 dons estão ligados às revelações. O próximo grupo é o que chamamos de dons de poder. E como o próprio nome diz, estão ligados à manifestação do poder do Espírito Santo por meio de nós. No verso 9, fala sobre dom da fé, dons de curar, e esse é o único dom que aparece no plural, onde falam dons de curar. E no verso 10 fala operação de milagres. Dom da fé. Muitas pessoas confundem esse dom, por quê? Porque fé é algo que é necessário para todos nós. Sem fé ninguém agrada a Deus. A gente só é convertido porque um dia nós tivemos arrependimento e fé, matéria básica de soteriologia. Para nós nos convertermos, sermos convertidos pelo Espírito Santo, a gente precisa de 2 coisas: arrependimento e fé. Só que o dom da fé é uma fé sobrenatural que o Espírito Santo nos concede para nós vivermos algo específico e pontual. De acordo com Romanos 12, todos nós recebemos de Deus uma medida de fé. Todos nós recebemos de Deus uma parte de fé. Então Deus, na sua infinita graça e sabedoria, Ele distribuiu uma porção de fé a cada um de nós, não por causa de um mérito próprio, mas como um dom gracioso para a nossa vida cristã e para o serviço. Isso aí é a fé que todos nós temos. O dom da fé é a diferença entre a fé que nós temos e aquela que nós precisamos ter para viver um milagre sobrenatural. É como se em um determinado momento específico o Senhor acrescentasse fé às nossas vidas, uma fé que falta para a gente viver um milagre sobrenatural nas nossas vidas. Ou seja, em um momento específico o Espírito Santo nos dá uma fé sobrenatural que nos permite viver algo que nós não viveríamos normalmente. E como eu disse, o intuito
é sempre da glória de Deus e da edificação do corpo de Cristo. Então, como exemplo disso, Hebreus ele destaca que pela fé alguns homens fecharam a boca de leões e apagaram a força do fogo. Hebreus aqui está fazendo uma clara alusão a Daniel e a Sadraque, Mesaque e Abednego, que por causa de uma fé sobrenatural fecharam a boca do leão e venceram a força do fogo. Daniel foi jogado numa cova com vários leões, passou uma noite lá e não foi tocado. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados em uma fornalha de fogo ardente e nem chamuscaram os pelinhos do braço. Reparem que esses atos, eles não trouxeram benefícios apenas para aqueles que o receberam, mas se tornaram sinais que trouxeram glória para Deus. Através da vida de Daniel foi baixado um decreto sobre glória a Deus. Através da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, o próprio rei Nabucodonosor teve que reconhecer a grandeza e a superioridade de Deus. Segundo, dons de curar. Esse é o único dos dons que está no plural. Provavelmente porque a gente pode operar variados tipos de cura. E aqui, queridos, a gente tem um contraste. O dom da fé, ele é um dom mais passivo, ou seja, é um dom mais de receber. O dom de curar, ele é um dom mais ativo, onde nós somos usados por Deus para trazer cura sobre os outros. E a Bíblia é repleto de exemplos. Pedro e João na porta do templo. Eles param lá na porta do templo, tem um paralítico lá, e Pedro e João são usados pelo Espírito Santo para poder curar aquele homem. Paulo, vários momentos em que Paulo é usado pelo Espírito Santo para trazer cura. Na nossa família a gente experimentou uma vez uma cura, eu já testemunhei, não vou repetir isso aqui, mas a gente experimentou uma cura, uma libertação na vida do meu avô, que dormiu um alcoólatra e acordou um homem com nojo de cachaça, da noite para o dia. Não passou por uma clínica, passou por nada, foi tocado pelo Espírito Santo e foi curado. Tem um homem de Deus que eu gosto muito de acompanhar, porque ele vive o Evangelho de forma muito natural e vive a questão dos dons espirituais de forma muito natural, que é o Todd White. E você vê a vida desse homem, gente, é algo maravilhoso. É um missionário, e ele vai nos lugares assim, mais que ninguém quer ir, ele vai. O encontro de satanistas, aí ele vai lá, e lá ele começa a pregar, e lá ele começa a falar do amor de Deus. E quantas vezes esse homem foi usado para trazer cura no meio das pessoas. E gente, está filmado, é só você pesquisar na internet que você acha. E aqui, queridos, é importante nós esclarecermos algo. Os dons do Espírito Santo, eles são usados debaixo da gerência do Espírito Santo. O que isso quer dizer, Guilherme? Que os dons não são utilizados quando nós queremos, mas quando o Espírito Santo nos concede usá-los. Então, exemplo, esse dom de cura, por exemplo, ele é para o outro, não é para mim. Paulo tinha um espinho na carne, ele não pôde se curar. O discípulo de Paulo, Timóteo, tinha um problema no estômago, no intestino, na região aqui da barriga. Paulo não curou. Paulo falou assim: olha, toma um vinho lá, que é para dar uma melhorada no seu problema. Por quê? Porque os dons do Espírito Santo são manifestados de acordo com a vontade do Espírito Santo.
Ou seja, o Espírito nos concede dons para que os usemos para o louvor da glória de Deus, para a edificação de sua igreja, na hora e no momento que o Espírito Santo nos concede usá-los. Tem pessoas que acham que os dons são usados ao bel prazer de quem os tem, mas isso não é verdade. É por isso, queridos, que tem muito pastor usado para ministrar cura sobre pessoas, mas ele não faz isso na hora que ele quer. Por isso que ele ora para 100 paralíticos e não levanta. Por quê? Porque é manifestado na hora que o Espírito Santo quer. E o Espírito Santo faz tudo convergir para a glória de Deus, para a edificação da igreja. Não é o nosso bel prazer que os dons são dados. Terceiro e último de hoje, desses dons de poder, é o dom de milagre. Dom de milagre, ele fala sobre acontecimentos sobrenaturais, que não são curas, são milagres. Por exemplo, Jesus multiplicou pães, pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou a multidão. É milagre? É cura? Não. É um milagre. Jesus transformou água em vinho. É milagre? Foi cura? Não. Foi um milagre. São coisas sobrenaturais e que excedem a nossa capacidade de entender e excedem essa esfera física que nós vivemos. Eu ouvi um testemunho, queridos, eu achei assim, maravilhoso. E eu acho muito bacana que Deus, Ele concede isso algumas vezes para crianças, por exemplo. Eu vi um testemunho de uma pastora que faz um trabalho maravilhoso com crianças. E um dia ela estava num culto com as crianças, e ela falando sobre esse relato de Jesus multiplicando peixes e tudo mais. E uma das crianças falou assim: tia, mas Jesus continua fazendo essas coisas por meio de nós? Ela: continua. Jesus continua atuando por meio de nós. O Espírito Santo continua sendo derramado sobre a igreja. Aí o menino falou assim: ô tia, eu tenho um pacote de baconzitos aqui. Será que se a gente orar, o Espírito Santo, ele multiplica para nós? Pacote pequeno de baconzitos. Aí a tia: olha, podemos orar. Pode ser que Deus responda e, de fato, né? Queridos, 50 crianças na sala. Aí pegaram o pacote de baconzitos, fizeram oração e falaram assim: Senhor, toca esse pacote, para que essas crianças saibam que o Senhor continua sendo Deus. Abriram o pacote. E cada criança foi tirando um, deu uma volta, deu 2, deu 3. Para 50 crianças. Deus multiplicou. Guilherme, eu não acredito. O problema é seu. Eu acredito demais. Porque o nosso Deus não está morto. Ele vive pelo século do século. E queria dizer, isso não é nada para ele. E eu fico vendo Deus agindo assim no meio das crianças. Eu acho algo sobrenatural. Eu falo assim: Deus, o Senhor gosta dos humildes, dos pequenos, daqueles que porque às vezes, queridos, por causa do que nós vemos no mundo, a nossa fé se esfria, ela se enrijece. As crianças não. As crianças, elas oram com uma convicção de que vai acontecer. Um dia, queridos, eu estava lá em casa e a Raquel estava passando mal. Eu falei: Henri, vamos orar para sua mãe? Vamos. O Henri chegou lá todo: eu oro, repreendo em nome de Jesus, sai! Eu falei: nossa, esse está com fé mesmo, está convicto, né? Vai ter cura nessa casa hoje, em nome de Jesus. Mas por quê? Porque eles não perderam a convicção. Eles não são céticos. Eles acreditam. Nosso Deus, queridos, Ele continua operando milagres. E
qual que é o intuito? O mesmo de sempre: glorificar a Deus e edificar a igreja. E diante disso, a principal pergunta que eu escuto é: mas Guilherme, nós podemos viver isso hoje? Sim, queridos, com toda certeza. Mas por que não vivemos? Porque nós não buscamos. A grande verdade, queridos, é que muitas vezes as manifestações dos dons do Espírito são poucas no meio da igreja, e agora eu vou falar da nossa igreja, porque nós não buscamos. Paulo nos orienta a buscar com dedicação os dons espirituais. Agora me diz uma coisa: quanto tempo você gasta no seu dia orando e pedindo a Deus para fluir nos dons? Quanto tempo você gasta orando e clamando a Deus, falando assim: Deus, eu quero fluir nos dons do Espírito Santo, Espírito Santo me usa, eu quero edificar a igreja, eu quero que os irmãos cresçam e amadureçam através de mim. Será que você tem buscado de Deus ser instrumento do Espírito Santo? Porque às vezes, querido, você está achando que isso assim não vai cair do céu. Se Paulo está falando que a gente precisa buscar com dedicação, queridos, existe algo da nossa parte que precisa ser feito. Existe algo de cada um de nós que precisa ser feito. Eu creio, queridos, que a partir de hoje, Deus está querendo despertar a nossa igreja para isso. Deus está querendo despertar a gente para viver totalmente na dependência do Espírito Santo, para que nós possamos viver coisas sobrenaturais do Senhor. E para que nós possamos descobrir, queridos, que muitas vezes esse algo espetacular que a gente acha deveria ser o rotineiro nosso. Muitas vezes a gente ouve pessoas falando assim: ah, Deus me falou, e a gente acha algo tão espetacular, porque para nós é algo totalmente incomum. Agora, queridos, se nós somos filhos de Deus, se nós temos Deus como nosso Senhor e Salvador, se nós somos templos do Espírito Santo e Ele mora no nosso coração, a coisa mais comum que deveria acontecer é nós ouvirmos a voz do Espírito Santo que mora dentro de nós. E muitas vezes a gente não está ouvindo, porque a gente não está buscando por isso. A gente não está buscando com dedicação por isso. Queridos, antes de encerrar, eu queria dar uma oportunidade. Eu trouxe aqui uns papeizinhos. Vou pedir ao Leléu: ô Leléu, distribui aí. Fazer um favor. Quer o quê, querido? Talvez você tenha dúvida. Com relação aos dons espirituais. Talvez você tenha alguma coisa e você fica assim: nossa, eu tenho vergonha de perguntar isso. Então o que eu queria fazer? Eu queria que, se você tiver alguma dúvida, escreve nesse papelzinho. Não precisa pôr seu nome, tá? Nem endereço, nem telefone, nem nada. Mas eu queria te dar essa oportunidade. É agora ou nunca, tá? Às vezes você tem dúvida de alguma coisa, e talvez a dúvida que você tem é a dúvida de mais algum irmão. Então eu queria te dar essa oportunidade de escrever no papelzinho a sua dúvida, e eu vou tentar responder com a graça que Deus me der aqui, tá? Baseado na Bíblia, obviamente, não vou fugir disso. Acabou o papel, Leléu? Então, gente, vocês têm 5 minutinhos. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença é o que
sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença é o que sustenta. Enche esse lugar com tua presença. Deus, vem tocar cada coração nesse lugar. Vem tocar cada vida nesse lugar. Espírito de Deus, vem mudar cada história nesse lugar, Senhor. Mais 3 minutinhos aí pra você escrever. Se você não tiver dúvida, não tem problema, tá, irmão? Se você tiver, a gente vai tentar responder aqui da melhor forma possível. Tua presença me sustenta. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Pessoal, amém. Tô feliz, chegaram várias perguntas, eu achei que não ia chegar. Amém. Queridos, eu vou responder o que eu consegui responder aqui agora. Algumas coisas, talvez, amanhã vocês vão ficar sabendo por quê. Amanhã nós vamos falar sobre profecia, línguas e interpretação de línguas, tá? Então, mas o que eu já consegui responder aqui hoje, vou responder, tá bom? Tenho dúvida de como o Espírito Santo pode ministrar na minha vida. Tenho vontade de fazer a diferença na vida das pessoas. Queridos, o Espírito Santo nos usa, como eu disse, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, quando Ele quer. Uma coisa depende de nós, é buscar cada vez mais o Espírito. Paulo fala assim, olha, não vos embriagueis com vinho, mandamento. Por outro lado, enchei-vos do Espírito Santo. Como que nós podemos ser mais sensíveis ao Espírito Santo? Existem, queridos, coisas que nós fazemos que nos tornam mais sensíveis ao Espírito. Oração.
leitura da palavra, e algo que a maioria dos cristãos nunca fez na vida, e se fez muito pouco, é o quê? Jejum. Você quer ser ministrado pelo Espírito Santo e quer ser usado por Ele para transformar a vida das pessoas? Comece a buscar o Espírito Santo de forma mais intensa. Jejua. Por quê? Porque quando nós estamos jejuando, nós estamos enfraquecendo a nossa carne, e isso nos torna mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, a pergunta não foi bem essa, mas uma pergunta que poderia ser: Guilherme, eu quero muito ouvir mais do Espírito, como que eu faço? Jejum é um bom começo para isso. Começa, queridos, a colocar a sua carne para jejuar, e isso vai te tornar mais sensível àquilo que o Espírito Santo quer falar, aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Outra coisa, a Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito clara em dizer, e eu estou repetindo isso aqui desde que eu comecei, que o objetivo dos dons é a edificação da igreja. O objetivo dos dons é que vidas sejam tocadas. Uma das manifestações, queridos, que eu citei ontem como exemplo, que não é um dom espiritual, mas é uma manifestação de Deus, é a misericórdia. Tocar violão é um dom de Deus? Não. É uma manifestação de Deus? Não. Mas tocar o seu violão por 3 horas no hospital, para que as pessoas ali sejam consoladas, é dom de misericórdia. Você está usando um dom natural que você tem para manifestar a misericórdia de Deus para a vida de pessoas. Então, tudo aquilo que você for fazer, pensa assim: será que eu estou edificando o corpo de Cristo? Será que existem homens e mulheres que estão sendo edificados e tocados através da minha vida? Isso já vai ser um bom começo. Falar em línguas é um dom, e quem não busca está errado. Queridos, falar em línguas é um dom. Nós vamos falar mais dele amanhã. Por quê? Porque a Bíblia tem pelo menos não, a Bíblia fala sobre 3 usos da língua. Um deles é um dom, o outro é uma forma de oração, e o outro é um sinal para aqueles que não creem. Então, amanhã a gente vai falar sobre isso, tá? Mas falar em línguas é um dom do Espírito, e se é um dom do Espírito, o dom de línguas, ele precisa ser acompanhado de interpretação. A gente vai ver isso amanhã. E quem não busca está errado. Queridos, não é que você está errado, é que você está perdendo. Imagina, queridos, que você toma banho numa água aí que é meio suja, e você pode tomar banho numa água que é muito mais limpa. O fato de você não buscar água limpa, você tem água suja para você tomar banho, mas você pode ter acesso a uma água muito mais limpa. Se a gente pode ter acesso a algo que o Espírito Santo quer derramar sobre as nossas vidas, por que não ter acesso a isso? Então, está errado? Não está. Não está errado. Só que se você pode ir mais fundo, por que não ir mais fundo? Mas amanhã nós vamos falar sobre isso. Reter o avivamento do Espírito Santo quando ele vem pode me levar a uma morte espiritual? Uau! Queridos, o Espírito Santo, ele trabalha por meio de nós. E nós podemos nos tornar insensíveis àquilo que o Espírito Santo quer fazer? Sim, nós podemos. Nós podemos nos tornar insensíveis. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz assim: não apagueis o Espírito Santo. Escrevendo a Timóteo, Paulo falou assim: Timóteo, aviva de novo o dom que há em ti, derramado pelo Espírito Santo. A culpa não era do Espírito Santo, a culpa era de Timóteo, porque Timóteo deixou aquilo ali se esfriar. Queridos, reter o avivamento, reter aquilo que o Espírito Santo quer fazer quando ele vem, pode nos levar a uma morte espiritual. Eu não digo morte, mas a uma frieza. A gente vai nos tornando cada vez mais frios e apáticos para aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Então sim,
Quando o Espírito Santo vier, deixe ele fazer o que ele quiser fazer. Agora, uma coisa que nós não podemos confundir: o Espírito Santo não é um espírito de bagunça. Querido, algo que precisa ficar muito claro, e amanhã vai ficar mais, é que o Espírito Santo não toma o controle de ninguém. Quando você vê alguém falando assim, nossa, mas aconteceu algo comigo, eu não consegui me controlar, não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, como diz a Escritura, o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ele não é alguém que vai tomar o seu controle à força e entrar e fazer algo que você não queira fazer. Por que tem pessoas que possuem vários dons e outras apenas um? Querido, essa pergunta aqui é muito boa. E eu queria, para aquele que fez essa pergunta, eu queria te falar algo. Quem tem apenas um dom está em mais vantagem do que quem tem vários. Por quê? Porque quem tem vários dons vai ser cobrado com muito mais rigor do que quem tem apenas um. Jesus, uma vez, ele fala sobre a parábola de um talento. Ele falou assim, olha, alguém recebeu 5, alguém recebeu 2 e alguém recebeu 1. O rei viajou e quando ele voltou, ele foi cobrar. Aquele que recebeu 5 multiplicou os 5. Ele teve a responsabilidade de pegar os 5 e multiplicar para fazer mais 5. Ele foi cobrado por 5. O que recebeu 2 foi cobrado por 2. E o que recebeu 1 foi cobrado apenas por 1. Aquelas pessoas que têm vários talentos têm uma responsabilidade diante de Deus infinitamente maior e vão ser muito mais cobrados do que aqueles que têm apenas 1. Então, se você tem apenas 1, não se sinta assim, nossa, eu tô ruim. Não. Trabalha para você dobrar o seu talento. Trabalha para você multiplicar aquilo que o Senhor confiou a você. Por quê? Porque se a gente não é fiel no pouco, Deus não vai nos colocar sobre o muito. Então, se você tem apenas 1, seja fiel nesse 1 e Deus vai multiplicar. Como ensinar sobre ouvir a voz de Deus aos filhos? E sobre o dom de línguas às crianças? Qual a idade ideal? Queridos, pergunta muito boa. Eu acredito que a gente precisa desmistificar um pouquinho para os nossos filhos, muitas vezes essa ideia de um Deus que vai falar para a gente com a voz de trovão, relâmpagos e tudo mais. Por quê? Porque Deus é um Pai que quer falar conosco, e muitas vezes a voz dele vai ser como de um humano. Como eu disse, ele vai falar para a gente por impressões, mas ele também vai falar conosco, e muitas vezes com os nossos filhos, que às vezes são mais sensíveis que nós, de uma forma totalmente natural. Quando Deus chamou Samuel, quem que Samuel achou que estava falando com ele? Ele era o sacerdote. E Deus chama Samuel. Samuel vai lá no Eli, Eli, está me chamando? Não, estou não. 3 vezes. O que Eli falou? Samuel, na próxima vez que te chamar, você fala assim, Senhor, eis-me aqui, o teu servo está te escutando. Deus chama mais uma vez o pequeno Samuel, ainda uma criança, e Samuel fala, Senhor, eis-me aqui, que o teu servo está te escutando. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que Deus é um Pai que deseja um relacionamento conosco. E que muitas vezes Ele vai falar coisas ao nosso coração e que não estão normalmente alinhadas com aquilo que a gente quer. Então eu falo com o Henrique direto, falo assim, filho, Deus quer falar com você. E muitas vezes aquilo que Deus fala com você vai contra aquilo que você está querendo. Você vai querer fazer a sua vontade. E Deus, por meio do Espírito Santo, Ele vai te ensinar a fazer aquilo que é correto. E eu ensino meu filho, queridos, a ter relacionamento com o Senhor. Falo assim, filho, Jesus, o Espírito Santo, Deus é um amigo que quer falar ao seu coração. Sobre o dom de línguas às crianças, qual a idade ideal? Queridos, isso vai depender muito da maturidade do seu filho. Eu vou falar para os irmãos a minha experiência. Eu procuro não falar em línguas na frente do meu filho. Por quê? Porque eu não quero que o Henri fale porque ele me viu falando.
Eu quero que isso seja algo que o Espírito Santo vai brotar no coração dele. Isso não quer dizer que eu não possa ensinar para o meu filho sobre a existência dos dons de línguas. Isso não quer dizer que eu não possa falar para o meu filho que o Espírito Santo nos concede esse dom. Mas eu evito falar por quê? Porque eu não quero que o Henri faça por imitação. Eu não quero que o Henri olhe para mim e fale assim, nossa, meu pai é meu herói, ele fala, eu quero falar. E eu vou imitar ele falando. Não. Eu quero que um dia o Espírito Santo dê essa graça para o Henri e ele fale aquilo que o Espírito Santo instruir ele a falar. Último, como é falar em línguas? Porque parece que são sempre as mesmas palavras. Porque o dom de línguas é o mais usado. Então, queridos, como falar em línguas? A gente vai entender um pouco disso amanhã, porque nós vamos falar sobre isso amanhã, sobre esse uso dos dons de línguas. Mas a segunda pergunta, por que os dons de língua parecem ser o mais usado? Porque exatamente o que Paulo falou. As pessoas são ignorantes. As pessoas estão querendo algo que seja assim, eu preciso manifestar, e algo, queridos, que é bom a gente explicar para quem fez essa pergunta aqui, muito boa a pergunta, que é o seguinte: por muito tempo, na igreja do Senhor, ficou parecendo que o símbolo do batismo no Espírito Santo é o dom de línguas. Então tem muitas pessoas que até acham assim, eu não falo em línguas, eu não fui batizado com o Espírito Santo. E queridos, isso não é verdade. Isso não é verdade. Uma pergunta que o próprio apóstolo Paulo vai falar aqui no verso 12, Paulo fala assim, olha, são todos apóstolos? E a resposta implícita é não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Tem todos o dom de realizar milagres? Não. Tem todos os dons de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Todos interpretam? Não. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. O dom de línguas não é um dom que todos têm. E nem todos vão ter. Porque o Espírito Santo concede cada dom na medida que ele entende que é mais necessário para o corpo de Cristo. Outra coisa é a língua como uma linguagem de oração. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Isso é algo que todos nós podemos buscar e exercer em uma certa medida. Pastor, eu vou fazer isso, não vou entender nada. Muitas vezes não vai. Mas nós vamos falar sobre isso amanhã. Eu espero muito ver os irmãos aqui amanhã para a gente finalizar a nossa série de exposições sobre dons espirituais. Amém? Queria te convidar a fechar os seus olhos. Fica de pé para fingir que está acabando. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. E nós clamamos ao Senhor pedindo que o Senhor possa tocar os nossos corações. Espírito Santo, nós não queremos ser insensíveis àquilo que o Senhor está fazendo, mas queremos ser guiados, conduzidos pelo Senhor e viver para o louvor da Tua glória. Que nós sejamos tocados por Ti e que o Senhor possa nos incentivar, nos incendiar, para que nós possamos sair daqui, Deus, com desejo de buscar viver os dons do Senhor de forma intensa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe em nome de Jesus e espero muito ver você aqui amanhã para estar junto com a gente. Até lá.